Fala galera do canal Biblioteca Animal. Talvez você não saiba o que é uma pantera negra de verdade. Enquanto o super-herói de mesmo nome bate recordes de bilheteria, aprenda mais sobre esses incompreendidos grandes felinos. Onça pintada preta em um lago no Brasil. As onças pretas também são conhecidas como panteras negras, um termo guarda-chuva para qualquer grande felino com coloração preta. Enquanto telespectadores ao redor do mundo se maravilham com o novo filme de super-herói Pantera Negra, nós aqui do Biblioteca Animal queríamos compartilhar alguns fatos sobre esses fascinantes felinos da vida real. Primeiro, as coisas mais importantes. Uma pantera negra não é o nome da espécie. É um termo abrangente que se refere a qualquer grande felino com pelo preto. A condição é causada pelo gene AGOT, que regula a distribuição do pigmento preto dentro da haste do pelo, de acordo com a Universidade da Califórnia em Davis. É mais conhecido nos leopardos, que vivem na Ásia e na África, e nas onças pintadas, habitantes da América do Sul. De acordo com o Big Cat Rescue, a coloração vem de uma melanina excedente, o mesmo pigmento responsável pelo bronzeado. E um animal com essa condição é conhecido como melânico. Além disso, só porque as panteras negras têm uma cor escura não significa que elas não tenham pintas, elas só são mais difíceis de serem vistas. Veja também, você sabe diferenciar uma onça de um leopardo? Quando a pele delas reflete a luz solar de certa maneira, você consegue ver muito bem as pintas. Com a distância ou se não tem luz solar diretamente nelas, elas apenas parecem um animal todo preto, disse Patrick Thomas, curador-geral do Zoológico do Bronx, da Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, lar de duas panteras negras. Panteras negras são mais comuns na Ásia do que na África, disse Thomas, mas eu não diria que elas sejam comuns em nenhum lugar. As pintas estão na moda? Uma pele preta não seria uma vantagem para caçadores noturnos e por isso mais comum? Segundo Thomas, a resposta é não. É mais fácil para as outras espécies localizarem um animal de uma cor só do que aqueles cujas pintas são aparentes, ele disse. Então, um tigre com as tiras ou um leopardo, uma onça pintada, ou um guepardo com as suas pintas são mais difíceis de serem vistos em uma vegetação manchada do que um animal com uma cor só. Veja imagens dos animais mais raros do mundo. Além disso, Thomas diz que se trata de uma concepção errada achar que os grandes felinos são exclusivamente animais noturnos. Eles são muito oportunistas, ele disse. Se há uma oportunidade para caçar durante o dia e eles estão com fome, eles caçarão. Também, se você está caçando quando está claro, há uma vantagem de ter o seu corpo cheio de um pelo pintado do que um pelo de uma cor só. Outras espécies de felinos selvagens também têm melanismo. Um estudo de 2012 do PLOS One observou que o fenômeno já foi documentado em 13 espécies de felinos. Mas Thomas acrescenta que ele não conhece nenhum caso de leões e tigres que tenham essa condição. Uma pena. Leões e tigres pretos seriam belos animais. As panteras negras se beneficiam da cor escura? Depende. A pelagem escura proporciona uma boa camuflagem noturna, mas pode prejudicar a comunicação visual entre felinos com melanismo, aponta novo estudo. Onça pintada preta nadando em um rio no Brasil. Pantera negra é um termo amplo que se refere às 14 espécies de gatos selvagens que podem apresentar melanismo. Felinos pretos povoam nosso imaginário há muito tempo, de super-heróis dos quadrinhos a símbolos de superstição. Eles também são mais comuns do que você imagina. Pelo menos 14 das mais de 35 espécies de gatos selvagens, incluindo onças, leopardos e linces, podem carregar o gene responsável pelo melanismo, que é o excesso de melanina ou pigmentação na pelagem do felino. O termo pantera negra, na verdade, é um conceito abrangente que faz referência a qualquer gato selvagem cuja pelagem apresenta pigmentação preta. A constância do melanismo entre os felídeos selvagens sugere que ele oferece alguma vantagem, como camuflagem ou regulação da temperatura corporal. Pesquisa publicada em dezembro na revista científica PLOS One revelou uma possível desvantagem, prejuízo na comunicação. Diversas espécies de gatos selvagens possuem manchas brancas, na parte traseira das orelhas e na ponta das caudas, que lhes permitem sinalizar informações cruciais para outros indivíduos da espécie. Essas manchas, porém, são inexistentes em felinos com melanismo. Para o estudo, o ecologista Maurício Graipel, da Universidade Federal de Santa Catarina, e alguns colegas criaram um modelo da relação entre pelagem negra e comunicação. Os resultados sugerem que,
Embora uma melhor camuflagem noturna seja benéfica aos felinos pretos, a ausência de manchas brancas seja o ponto fraco deles. Resultando em um dilema evolutivo: é melhor ter ou não ter melanismo? Não há resposta clara, mas a pesquisa é um olhar interessante sobre essas compensações, que são traços distintivos da evolução, afirma Nicholas Pilfold, pesquisador em sustentabilidade populacional do Zoológico de San Diego, que contribuiu para a confirmação científica, no início do ano, do leopardo negro na África. Nós muitas vezes focamos na vantagem adaptativa de um traço específico e ignoramos o custo, diz Pilfold, que não participou do novo estudo. O ponto forte desse estudo é a sugestão de uma desvantagem que pode influenciar o comportamento dos felinos com melanismo, e sob quais condições o traço pode perdurar. Além disso, entender mais sobre o melanismo em gatos pode ajudar na proteção desses animais, muitos dos quais estão com a população em declínio devido à perda de habitat e à caça ilegal. Pelo menos 18 espécies de gatos selvagens estão vulneráveis ou em perigo de extinção, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. O segredo está nas orelhas. Graipel estava no sul do Brasil investigando os padrões de atividade do gato do mato pequeno, Leopardus gutulus, um felino do tamanho de um gato doméstico, quando sua armadilha fotográfica capturou evidências de animais com e sem melanismo. Para surpresa dele, os dados mostraram que os gatos do mato pequenos de pelagem negra eram mais ativos durante noites iluminadas pelo luar do que os outros indivíduos da espécie, avistados regularmente. Graipel e seus colegas atribuíram esse padrão à camuflagem mais eficaz dos felinos pretos, o que os torna menos visíveis para presas e predadores. Entretanto, Graipel notou algo a mais. Enquanto os gatos do mato pequeno sem melanismo têm manchas brancas na parte traseira das orelhas, seus primos com melanismo não apresentam essa característica na pelagem. O branco fica evidente à noite, e todas as espécies de felinos são, pelo menos, parcialmente ativas quando escurece. Então Graipel questionou a função dessas manchas brancas na comunicação visual, e o que isso significaria para os gatos que, em razão do melanismo, não as possuem. Sendo assim, Graipel e sua equipe coletaram todos os registros que conseguiram encontrar de ocorrências cientificamente confirmadas de melanismo na família dos felinos. Depois, vasculharam por imagens de gatos com manchas brancas na parte traseira das orelhas em livros, artigos e na internet. Para esses dados, levaram em consideração as características ecológicas das espécies, como níveis de atividade diurna e noturna, e utilizaram modelagem estatística para investigar a correlação entre pelagem negra e comunicação, considerando os diversos significados que o posicionamento das orelhas pode ter, especialmente para outros indivíduos da mesma espécie, e que os felinos têm ótima visão mesmo em baixa luminosidade. Essas manchas brancas podem servir como um sinal de alerta silencioso para os demais animais que os acompanham durante a noite, disse Graipel por e-mail. Além disso, ao levantarem a cabeça e esticarem as orelhas para exibir as manchas brancas, as mães podem alertar seus filhotes sobre algum perigo iminente. Afirma ele. Gatos pretos dão sorte. A função vital que as manchas brancas desempenham na comunicação dos felinos pode limitar o número de indivíduos com melanismo na maioria das espécies desses animais. Contudo, se uma espécie for ativa durante o dia, pode não ser tão ruim assim possuir pelagem escura. Veja, por exemplo, o jaguarundi da América do Sul. É uma espécie de gato selvagem com hábitos mais diurnos, portanto a comunicação noturna, por meio de manchas brancas, tem menor importância para a sobrevivência. Corroborando essa teoria, cerca de 80% dos jaguarundis têm melanismo, a maior frequência dessa mutação entre todas as espécies de felino, conta Graipel. Mesmo dentro das populações de uma espécie, a frequência do melanismo pode variar. Esse é o caso dos leopardos, presentes ao longo de toda a África e Ásia. Leopardos com melanismo nas savanas abertas da África, onde os felinos caçam durante o dia e a noite, são extremamente raros. Porém, nas densas florestas tropicais da Malásia, onde os leopardos são ativos principalmente durante o dia, as taxas de melanismo sobem para 50% da população. De acordo com Pilfold, as novas descobertas fornecem contexto para o motivo dessas diferenças entre as populações. Compreender melhor como o uso do habitat pode ser influenciado pela presença de melanismo em uma população, conta ele,
pode nos ajudar a garantir que sejam protegidos os habitats apropriados para a conservação dessas espécies e suas peculiaridades.